Olá, agora sim, seja muito bem-vindo. Está começando agora a Central Globo News. Nosso entrevistado é o governador da Bahia, Rui Costa. Filho de mãe doceira e pai metalúrgico, Rui Costa nasceu no bairro da Liberdade, em Salvador. É formado em economia pela Universidade Federal da Bahia. Aos 18 anos, começou a trabalhar no Polo Petroquímico de Camaçari, onde teve seu primeiro contato com atividades sindicais. Rui Costa iniciou sua trajetória política na década de 1980, quando participou da fundação do Partido dos Trabalhadores na Bahia. Em 2000, foi eleito vereador pelo PT de Salvador pela primeira vez e em 2004 foi reeleito. Foi também secretário de Relações Institucionais da Bahia no governo Jacques Wagner. Em 2014, foi eleito no primeiro turno como governador baiano e reeleito com 75% dos votos válidos. Senhor governador Rui Costa, muito obrigado pela presença do senhor conosco aqui. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Conosco para essa entrevista os colegas Valdo Cruz e Ana Flor, Cristiana Lobo e Júlio Mosquera e também Gerson Camarote. Meus colegas, boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite, governador. Boa noite. Governador, eu quero começar pela questão das manchas de óleo nas praias do Nordeste. Bahia é um estado atingido, existem outros estados também atingidos. Como é que está esta situação efetivamente? Qual pode ser a repercussão para os estados do Nordeste em vários aspectos? Aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos ambientais. Que o senhor fizesse um quadro, por favor. Olha, eu destacaria dois aspectos. O primeiro, ambiental, que salta aos olhos, e a nossa preocupação maior do ponto de vista ambiental são nos estuários, né? Nos manguezais, nas áreas mais sensíveis, nos corais, que são áreas muito mais difíceis de limpeza e remoção desse óleo e que podem comprometer a reprodução marinha, a reprodução da vida ali no litoral. E o segundo grande impacto é o impacto econômico, porque a atividade do mar, a economia do mar, vamos chamar assim, da costa, é uma economia que emprega milhares e milhares de pessoas no Nordeste inteiro. Pessoas que trabalham na praia, em hotéis, em pousadas, comerciantes, ambulantes, que sobrevivem, ganham o seu ganha-pão todos os dias ali trabalhando. E isso já está tendo um impacto grande no emprego, na renda dessas pessoas. Então, eu diria que há uma perplexidade, um sentimento de indignação da população com o que aconteceu e com a falta de reação por parte do governo federal, que teria ou tem competência para responder sobre esse vazamento. O senhor fala em falha na reação. O que deveria ter sido feito, governador? Olha, ao meu entender, é evidente, os estados nem os municípios não possuem especialistas em óleo, em petróleo. Isso cabe à Petrobras, ao IBAMA, ao governo federal. Nós temos algo em torno de 46, 47 dias que as primeiras manchas apareceram. Então era necessário uma reação naquele momento imediato para identificar e eventualmente buscar conter ou retirar esse petróleo ainda em alto mar, evitando que ele alcançasse o litoral. A reação foi nenhuma. Hoje, por exemplo, no litoral norte da Bahia, nós temos 9 estuários. Dos 9, 7 estão contaminados com óleo. E nem mesmo assistência técnica especializada os governadores ou prefeitos estão tendo. Porque eu mesmo disse, e vou repetir, se necessário for, o Estado faria investimento, compraria o material, o barramento, ou o que fosse necessário para fazer a contenção ou até a limpeza. Mas é evidente, nós não podemos fazer isso se eu não tenho uma orientação técnica, já que os estados não são produtores de petróleo, os municípios muito menos. Então, é preciso que o governo federal, de fato, traga especialistas e coloque para assessorar os estados e os municípios. E como é que fica a Bahia, que tem a maior costa, não só do Nordeste, como do Brasil, a maior costa de litoral? Eu lhe pergunto, essa demora, qual o impacto hoje sentido? E o governo ainda não está fazendo essa coordenação adequada, é isso? Olha, eu diria que a resposta foi muito tardia.
E hoje, basicamente, se limita a tirar areia, óleo na areia. Essa é a parte, eu diria, de todo o problema mais fácil de ser feita. Porque é fácil ali, as imagens deixam claro como é fácil a remoção. O difícil é ali, é no manguezal, nas áreas que permanecem com água e que você percebe que tem óleo. Então, hoje, em foz de rios, a gente já percebe sedimentos em cima do maciço de óleo. Então, como retirar isso? Então, o dano ambiental é grande nas áreas mais sensíveis. Governador, quando o senhor olha esse quadro todo, o que o senhor considera acidente, aquilo que surgiu do inesperado, e o que é descaso e que levou a essa contaminação? Olha, eu não quero ser leviano, não foi dito ainda de fato qual foi a origem. Há uma especulação sobre o tipo de petróleo que seria de um determinado país, mas não quem foi o responsável, qual foi o navio, ou de onde vazou esse óleo. O que eu quero levantar uma questão aí, é que é preciso que o governo federal definitivamente pare com critérios políticos e ideológicos e passe a governar colocando o Pacto Federativo, o respeito a estados e municípios em primeiro lugar. Porque boa parte dessa não reação tem a ver com o estilo de governar que fica indiferente à existência de estados e municípios. Isso faz com que um ministro vá num estado, sequer ligue para o governador, ligue para um prefeito para avisar que está indo, faz uma fotografia, pega o helicóptero, depois pega o avião e vem embora. Agora, governador, o que é que faltou então? Quando a gente fala em acidente, surgiu a mancha de óleo, foi detectada, continua surgindo, o que assusta é que ainda não acabou, né? Essa contaminação não acabou. O que não foi feito que poderia se evitar essa contaminação, pelo menos nesse nível? Olha, eu acho que uma reação. Primeiro que tem uma norma legal de medidas legais a serem acionadas e que não foram acionadas até hoje. Quer dizer, é como se quisesse evitar ou não reconhecer o desastre ambiental. Tem uma norma federal que era para ser acionada num caso de acidente desse, que até hoje, legalmente, ela não foi feita, que não foi acionada. acionada. Essa, governador? Eu não tenho o número aqui, mas... É o Plano Nacional de Contingência? É um plano nacional que é normatizado por uma norma federal. O ministro Salles esteve ontem aqui, disse que foi acionado. Não foi a informação que eu recebi ontem, anteontem, do almirante da Marinha, que está comandando as operações no Nordeste. Ele afirmou na minha frente que não tinha sido feito oficialmente. Ele disse que todas as medidas do plano estavam sendo implementadas, mas o plano não foi acionado. Foi a afirmação que ele teve na frente de várias pessoas. Vamos a um dado, governador? Vamos. Vamos a uma informação? Aqui essas informações. Rastro de óleo no estado do senhor, na Bahia. 15 municípios atingidos, 6 municípios com decreto de emergência, 23 mil pescadores e marisqueiras afetados, material coletado, 231 toneladas desse material. Como é que o senhor, material retirado. Como é que o senhor vê esse quadro? Um desastre econômico, inclusive, e é preciso, eu insisto, que o governo aponte medidas técnicas que possa possibilitar que os estados e municípios acionem as medidas de limpeza ou, eventualmente, de contenção. Quer dizer, é uma incerteza grande. Você tem um litoral extenso, como a imagem mostra da Bahia. Onde é que nós vamos atuar? Onde vai aparecer óleo amanhã? O governo, o ministro Salles, hoje fez um pronunciamento à nação e há uma determinação do presidente Bolsonaro cobrando posição na OEA em relação à Venezuela. Como é que o senhor vê isso? De novo, isso corresponde ao primeiro dia que foi noticiado. A primeira medida foi acusar um outro país do vazamento. E parece que as medidas se resumem a isso, a ficar acusando um outro país, ao invés de procurar tomar medidas de proteção e mitigadoras, e depois se vai apurar responsabilidades quando se tiver preciso quem foi o responsável. Então, você não pode ocorrer um desastre, aí vamos discutir quem foi o engenheiro que construiu o prédio que desabou. Não, gente, vamos primeiro salvar as vidas, retirar os escombros e depois vamos ver quem foi o responsável para abrir o devido processo legal. Agora, você não pode, ao invés de salvar as vidas, de evitar o desastre, você ficar debatendo
quem foi o arquiteto ou quem foi o engenheiro. No momento tem vidas humanas, e aqui no caso o meio ambiente, e vidas humanas também sofrendo com isso. Governador, o senhor está fazendo bastante crítica ao governo federal e a gente viu a sociedade se mobilizando, muitos voluntários ajudando a limpar praias, as pessoas vão para a praia de luvas e saco plástico recolhendo. O governo federal só agora mandou 5 mil homens para ajudar, enfim, mais especializados. O que o senhor faria se o senhor fosse o presidente da República? Olha, eu acho que a medida de qualquer gestor público é, primeiro, de imediato acionar as medidas legais que existem no país e que não foram acionadas. Segundo, é chamar os prefeitos, os governadores envolvidos para juntos traçar medidas de contenção. Na Bahia nós fizemos uma reunião com os prefeitos para compartilhar com eles, primeiro ouvir imediata sugestão. Mas na Bahia, o litoral da Bahia é com o prefeito baiano. Com o prefeito baiano. De Salvador. Então, o que eu acho que devia ter sido feito é uma pronta reação, porque o desastre ele pode acontecer em qualquer lugar do mundo. O que não pode acontecer é a falta de reação a um desastre ocorrido, que por enquanto não se tem a informação de quem foi os responsáveis. Governador, o senhor entrou num embate com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aí numa rede social nessa semana. Mas o que eu lhe pergunto é o que a Bahia está fazendo, o que o senhor está fazendo para conter o que o senhor chama de um desastre econômico, inclusive, e o que o senhor já está planejando fazer, caso, inclusive, para compensar algum problema aí, uma falta do governo federal. Nós estamos apoiando os municípios na limpeza, com homens, bombeiros, equipamentos, com materiais, máquinas, alugamos container para recolher o material. Negociamos com a indústria química para processar esse material. Montamos um comitê conjunto, unificado, tem um comando unificado que envolve os municípios envolvidos e os órgãos de segurança e ambientais envolvidos, que desde a primeira aparição está se reunindo todos os dias para monitorar e tomar medidas concretas todos os dias. Governador, o senhor está falando da responsabilidade do governo federal. Essa demora na reação a esse acidente é responsabilidade só do governo federal? Os estados também não têm uma responsabilidade nessa demora na reação também? Não, o estado, como eu disse, a responsabilidade por monitorar, fiscalizar e proteger águas oceânicas, a Constituição e a lei brasileira é muito clara, cabe ao governo federal. Até porque licenciamento, inclusive ambiental, para qualquer projeto no mar, cabe ao governo federal. E quem tem equipamentos sofisticados para monitorar as águas marinhas é o governo federal, é a Marinha, é a Petrobras. Os estados não possuem embarcações nem tecnologias de monitoramento em alto mar, essa não é a tarefa estadual. Os estados com os municípios, eu quero parabenizar aqui os municípios da Bahia, todos que de pronto estão mobilizados, alguns com equipes de madrugada, porque você só retira o material na maré baixa. Então, muitos têm equipes de madrugada mobilizadas para aproveitar a maré baixa e já retirar, mesmo durante a noite, o material, para evitar que o material volte para o mar, porque quando a maré enche, o material pode voltar para o mar. Então, isso tem, desde a primeira aparição na Bahia, a reação de limpeza das areias tem sido pronta e imediata. Agora, se todo o problema fosse só óleo na areia, ficaria mais fácil de ser resolvido. O problema é a contaminação dos corais, dos manguezais, dos estuários. São situações muito delicadas e que podem comprometer a reprodução no litoral. Os estados, pelo menos, não demoraram a gritar para chamar atenção para esse desastre que estava acontecendo? Porque a gente só viu uma reação mais pronta do governo federal quase que depois de um mês que já estava acontecendo, não é isso? Os estados que primeiro foram alcançados, os governadores falaram, os prefeitos falaram, eles começaram as primeiras aparições. Rio Grande do Norte, Maranhão, começou primeiro ao norte do Nordeste, vamos chamar assim, e todos falaram, eu vi vários pronunciamentos de governadores, de prefeitos, reclamando e pedindo apoio, pedindo ajuda, desde os primeiros dias. Na Bahia e em Sergipe,
por estar mais embaixo, o óleo chegou mais agora nos últimos dias. Governador, eu quero mudar de assunto, falar de reforma da Previdência. Hoje finalmente foi aprovada a reforma central, uma economia, uma potência de 800 bilhões de reais, um fato notável. O PT, governo federal, tratou de reforma da Previdência com Lula, aquelas questões dos fundos de servidor público. A Dilma também tratou, estava com a proposta pronta com o então ministro Gabas e veio o impeachment, desistiu. E o PT ficou contra na discussão agora da reforma, não deu um voto. A Bahia tem um déficit de 5 bilhões. Não é muito cômodo fazer uma reforma da Previdência com o voto dos outros partidos? O PT que sabe qual é a importância da reforma da Previdência? Olha, todos os governos que passaram recentemente no Brasil, eles de alguma forma fizeram alguma reforma. O Fernando Henrique fez alguma coisa, o Lula fez alguma reforma. Lula criou os fundos dos servidores dos públicos. Servidores. A Dilma também fez alguma reforma, evidente, não desta dimensão. E na Bahia e no Brasil, alguns governadores já haviam feito. Nós mesmos fizemos, em 2015, assim que eu assumi, nós fizemos o fundo de pensão complementar dos servidores públicos, para que todos que entrassem a partir de 2015 já tivessem a previdência complementar. O que o Lula fez no federal. Exatamente, nós fizemos em 2015. O grande problema é o passivo. Hoje, eu diria que o problema da previdência dos estados, ele é muito mais grave do que do governo federal e da Previdência em geral. Então por que o senhor ficou contra? O senhor vinha aqui e fazia reuniões eu não contra fiquei contra. Tanto é que eu fiz a inclusão da reforma da Previdência não, o que eu disse, dos estados e municípios na Previdência? Eu nunca fui contra, não. A inclusão, nunca fui contra a inclusão dos estados, não. O que eu disse é que é insuficiente, porque ela não resolve o déficit hoje dos estados. Se essa reforma que foi aprovada for aplicada integralmente ao estado da Bahia, hoje, se ela fosse aplicada integralmente, sabe qual é a economia anual? Porque o governo federal está fazendo uma mágica de multiplicar os números por 10, para ficar mais simpático na mídia. Quando você fala 800 bilhões, isso é em 10 anos. Mas o orçamento é anual. Então, 80. A economia da Bahia seria de 60 milhões. Se fosse encaixada essa reforma que isso foi aprovada. Hoje, mas para o futuro não. Anual. 60 milhões. O meu déficit é 5 bi. Então, o que eu disse, e vou repetir, é que é preciso sentar e pactuar com os estados uma transição enquanto a reforma que os estados já fizeram surta efeito. Então, nós vamos ter um período de cerca de 10 anos crítico para os estados. E que os estados, como a Bahia, nós temos que tirar todo ano 5 bilhões, agora esse ano, 5 bilhões para cobrir o buraco da Previdência. Você imagine 5 bilhões para eu cuidar de saúde, educação e infraestrutura. O quanto que dava para fazer a mais, e esse recurso tem que estar voltado para cobrir o buraco previdenciário de décadas. O senhor não vê, governador, positividade na reforma que foi aprovada agora? Vejo, a nível federal? Vejo, tanto é que eu não me posicionei contra. O senhor ficou contra a inclusão de estados e municípios? Eu disse apenas que era insuficiente e que se eu tivesse de escolher entre incluir os estados aqui e apontar uma solução para a transição, eu ficaria com a solução do Pacto Federativo. Aí que se começou a debater as medidas de fortalecimento do Pacto Federativo como uma seção onerosa. Porque ou você vai colocar, redistribuir os recursos federados, ou os estados não conseguem ficar de pé. Mas não adianta falar só em receber recursos, é preciso falar também em conter os gastos. Não é possível, e tem que equilibrar essas contas. Com certeza absoluta. Por isso, se eu lhe disser, de 2015 até hoje, nós tivemos de gasto de custeio na Bahia 5 bilhões de reais. Eu fechei órgãos, reduzi nesses anos 3 mil cargos comissionados, fechamos empresas, criamos um espaço chamado controle do gasto público, e para medir a qualidade do gasto público, e nós estamos contendo permanentemente gastos desnecessários. Isso faz com que a Bahia hoje, eu inaugurei 7 hospitais novos.
a maioria deles, o governo federal não credenciou o SUS. A Bahia está bancando sozinha. Eu inaugurei 13 policlínicas regionais. Cada uma delas custou 24 milhões de reais. Eu já gastei de custeio para manter essas policlínicas 60 milhões. Quanto o governo federal botou? Nada. Porque não credenciou nenhum dos serviços novos que nós abrimos. Então, eu estou custeando. Muita gente pergunta, governador, como é que o senhor está fazendo para manter isso tudo? Economizando. É com essa economia permanente, mensal. Eu tenho reunião todo mês com o secretário da Fazenda, da Administração, para ir discutindo como pode refazer, relicitar, recontratar, contratar de forma agregada para ganhar escala. E agora, com o consórcio do Nordeste, nós estamos fazendo as primeiras licitações pelo consórcio na área da saúde, o que deve reduzir o custo de todos os estados de aquisição, porque você comprando uma escala maior, o desconto que os fornecedores devem fazer será proporcional ao crescimento da escala. Vamos a alguns dados. Vamos a alguns dados aqui da Bahia, por favor. Vamos conferir esses dados. Déficit de Previdência da Bahia. Previsão para 2019? Quase 5 bilhões. Quase 5 bilhões. A fonte, aliás, é o próprio governo da Bahia. Governador, o senhor fala que é favorável à reforma da Previdência. O que a gente viu que os governadores do Nordeste realmente eles cruzaram os braços. A gente não viu aquela mobilização. Eu posso citar, por exemplo, o exemplo do governador do Rio Grande do Sul, que vinha, que implorava, que fazia questão, o governador do estado de Goiás. Os governadores do Nordeste, não. O senhor fala que o ideal seria ter feito um pacto federativo primeiro, mas o ideal desse ponto de vista do senhor, mas já tinha ali engatilhado uma reforma da Previdência. Não houve um erro dos governadores nordestinos de não terem se empenhado de fato e já naquela ocasião ter incluído estados e municípios? Porque tem uma diferença entre os estados do Nordeste e de outras regiões. Os estados do Nordeste, a maioria, já fizeram reforma. Sim, mas aí já estavam com a alíquota de 14%. Já tinham que a maioria... Mas não tem idade mínima, governador. Idade mínima e não tem solidariedade com outros estados, governador. Não entrou. Mas nós não fomos contra, é isso que eu estou dizendo. Você está falando do empenho. O nosso empenho é para resolver o problema da transição. Vocês querem mais dinheiro de receita, mas o problema da Previdência no Brasil é a idade mínima. Aliás, o senhor, numa entrevista em 20 de maio no seu estado, o senhor disse isso, desculpa, camarote, mas o senhor disse isso, que se tirasse BPC, tirasse rurais, capitalização, o senhor acha que dava para negociar e que o senhor achava até razoável discutir idade mínima, porque aposentar no serviço público com 50 anos, o senhor achava muito jovem porque tinha estabilidade no emprego. Então esse é o grande problema, não é o problema só da receita, é o do gasto. E os governadores do Nordeste, como disse o camarote, aqui em todas as reuniões só levantavam o problema BPC e rural, que foi solucionado na Câmara. E nada de novo vocês colocaram e não deixaram avançar. Contra a Previdência. Nenhum governador, eu não tenho consciência de nenhum governador que tenha organizado suas bancadas para votar contra as medidas da Previdência. Empenho, governador. A gente via ali toda a sua bancada do PT da Bahia, por exemplo, toda votou contra. Aí foi uma posição do partido, não foi uma posição de estados. Por quê? Eu não tenho nada contra a idade mínima. Eu acho, isso eu digo publicamente várias vezes, acho 50 anos de idade é uma idade nova para alguém se aposentar. Então, eu tenho 56 anos. Então, eu acho cedo. E você tem, por exemplo, na área da educação ou na área da segurança, quando você aposenta as pessoas em torno de 50 anos, isso tem um custo elevadíssimo que a sociedade paga. Então, eu não vejo problema das pessoas. Qual é o problema das pessoas trabalharem até 55, até 56 anos? Na votação da PEC paralela agora, que vai reincluir estados e municípios na reforma da Previdência, o senhor vai pedir que os senadores e deputados ligados ao senhor votem a favor dessa proposta? Olha, se todas as medidas contiverem o gasto público ou ajudar a sanear a Previdência, sim. Se alguma medida elevar a despesa do Estado, um dos pedidos nossos, de todos os governadores do Nordeste, inclusive, é para que o Congresso, a Câmara e o Senado não votem projetos que elevem a despesa de estados e municípios. Por exemplo?
várias medidas Mas aqui a PEC têm paralela sido... não aumenta a despesa, aumenta? Eu não sei o texto final que vai sair, mas tem outros projetos que tratam de categorias específicas que podem trazer, por exemplo, a redução de alíquota, pode trazer benefícios específicos. O senhor está falando da proposta dos militares. Na área de segurança, por exemplo, há uma sinalização de aumento de custo e redução de receita para os estados. Então, eu acho que é sempre melhor se o servidor é do Estado e o custo quem vai arcar é a sociedade do Estado, que deixe a definição disso para o Estado. E não a Câmara Alta, vamos chamar assim, o Congresso Nacional, tomar medidas para onerar os custos de estados e municípios. Esse é sempre um apelo que todos os governadores têm feito, independente de filiação partidária, todos, de forma unânime, têm feito esse apelo ao Congresso, que não votem medidas que onerem as despesas de estados e municípios de forma permanente. Isso tem ocorrido ao longo dos anos. Governador, o grande trabalho de muitos governadores é reduzir o peso dos salários, do peso do funcionalismo nas suas folhas. Na Bahia, o maior custo ainda é folha salarial. O senhor acaba de dar um reajuste aí de 20% para uma série de servidores, 18 mil servidores. Qual é o impacto disso? Não, ao contrário, eu sou acusado pelos sindicatos que eu estou há 5 anos sem dar reajuste. O que nós temos feito é ajustes com segmentos. Então, esse segmento, você se refere a um segmento que estava com o seu salário base abaixo do salário mínimo. Então, como tem outros adicionais, a remuneração bruta fica acima do salário mínimo, mas o salário base estava abaixo do salário mínimo. O que nós fizemos foi colocar o salário base um pouco acima do salário mínimo. Alguns valores acima do salário mínimo. Então, o que a imprensa noticiou como 20% nada mais foi do que puxar o salário base para um pouco acima do salário mínimo. Foi isso que foi feito, mas os ajustes têm sido feitos de forma pontuais e nós temos feito ajustes de carreira e mantido o Estado no limite da lei de responsabilidade fiscal, que é 46,17% da receita corrente líquida. Esse quadrimestre, por exemplo, o último, nós estamos com 44,8% da despesa de pessoal, bem abaixo do limite que a lei possibilita. A Ana Flor vai continuar com o senhor. Qual foi o impacto exatamente desse reajuste? O senhor tem na cabeça? O impacto ele foi pequeno. Anual, nós estamos falando de 80 milhões de reais. Mas o nosso monitor, o controle, nós controlamos os índices de forma rigorosa. Como eu disse, essa é sempre a minha explicação com os servidores, e nós temos enfrentado ou greves ou tentativas de greves, como recentemente tivemos de um deputado estadual que tem mandato e tentou paralisar a Polícia Militar, e nós dissemos claramente quais eram as condições do Estado. Tivemos uma greve de professor universitário de quase 90 dias, e nós não flexibilizamos porque mostramos que o salário dos professores universitários na Bahia está entre os 3 maiores do Brasil e nós não iríamos fazer elevação. Então, se tem algo que nós temos feito dever de casa lá, é na contenção do gasto público, agora mantendo a valorização do servidor dentro do limite que o Estado pode pagar. Por isso, graças a Deus, apesar de ser a 18ª arrecadação per capita do Brasil, a Bahia é a 6ª economia, a 4ª população, mas em arrecadação nós somos apenas o 18º a arrecadação per capita. A Bahia nunca atrasou nenhum pagamento, nenhum dia, e é o 2º estado em investimento do Brasil. Nós só ficamos atrás, evidente, de São Paulo, porque aí não dá para comparar, é 6 vezes o orçamento da Bahia, mas nós somos, ao longo desses 5 anos, o 2º estado em investimento, e o 3º também é nordestino, que é o estado do Ceará, é o 3º estado em investimento. O senhor veja como são as coisas. Eu ia passar para a Ana Flor, imaginando que ela fosse fazer uma pergunta sobre política para o senhor. Ela chamou o senhor para fazer as contas aí. Mas agora vai sair a política, governador. Governador, o senhor é considerado o governador mais bem avaliado do PT. E, em grande parte, por várias medidas de austeridade, que o senhor citou várias aqui, austeridade fiscal. O senhor acalenta o sonho de concorrer à presidência da República?
Olha, eu acalento o sonho com a humildade que eu carrego e que aprendi com minha mãe, a ajudar o Brasil a se reencontrar, a reencontrar seu caminho. Toda vez que eu viajo para o exterior, que eu volto, eu fico, eu diria, chateado, porque eu acho que o Brasil está perdendo o bonde da história. Nós estamos vendo outras nações investir em tecnologia, gerar emprego, avançar, aumentar suas relações comerciais e diplomáticas entre si. E a imagem do Brasil, na minha opinião, está muito ruim no exterior. Nós estamos nos isolando de outros países. O desemprego, nós estamos 5 anos patinando na economia, 5 anos sem crescer, sem gerar emprego. E nós não vemos o governo central cuidar do problema das pessoas. Mas, por enquanto só está cuidando dos problemas da família. Eu quero saber quando o governo vai cuidar do problema dos brasileiros. Então, essa é a minha angústia. Se eu puder ajudar de qualquer forma, eu dei uma entrevista recentemente e disse, eu posso não ser candidato a nada, mas eu quero ajudar o Brasil a se reencontrar. O Brasil é um país de muitas potencialidades, pode ir muito mais longe. Agora, é preciso criar um pacto interno de governança, fortalecer o pacto federativo, criar um pacto social, unir o Brasil de novo. Com ódio, com raiva, nós não vamos a lugar nenhum. Agora, governador, o senhor fala que o Brasil está perdendo o bonde aí da história, né? O PT foi, durante 13 anos, comandou o Palácio do Planalto, ali com o ex-presidente Lula e com a ex-presidente Dilma Rousseff. Qual a autocrítica que o senhor faz em relação ao PT durante esse período no poder? Ele também não contribuiu para que o Brasil perdesse esse bonde da história? Olha, eu diria que se você fizer um balanço, o país avançou muito nos anos que o PT governou. Vou dar um exemplo na educação. A Bahia, desde que existe como Estado, tinha uma escola técnica federal, uma para 15 milhões de habitantes. Hoje, a Bahia tem 33 unidades do Instituto Federal de Educação Tecnológica. Desde o descobrimento do Brasil, a Bahia tinha uma universidade federal. Hoje, a Bahia tem 5 universidades federais. Então, houve uma mudança completa, por exemplo, da oferta de educação no Brasil, particularmente nas regiões periféricas do país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Cresceu muito a oferta de ensino. Então, isso é apostar no futuro, apostar na educação. Isso foi feito no governo Lula e Dilma. Se você me pede, nós estamos falando de economia, de desenvolvimento, uma reflexão, eu diria que houve um erro durante o governo de Dilma na condução econômica. Eu acho que se apostou muito na desoneração, houve uma fragilidade fiscal muito grande, se apostou todas as fichas nisso, que toda a desoneração iria ser transformada em investimento. E o que se viu foi que boa parte da desoneração foi transformada em margem pelos empresários e o governo ficou frágil fiscalmente. E a fragilidade fiscal trouxe a fragilidade política e daí veio o impeachment. E os escândalos do Petrolão, por exemplo, que acabaram ali durante... Olha, eu acho, e o Brasil precisa passar isso a limpo para que isso não se repita, porque hoje de novo, políticos falando da volta de financiamento privado. Isso é terrível, a pior coisa que pode acontecer para o Brasil é se voltar a ter financiamento privado. Isso tem a ver com a história. Eu cresci vendo políticos se financiarem no mundo privado e atendendo interesses privados para terem financiamento da política. Então, aonde começa a relação do financiamento para a política ou para o patrimônio? Isso começa a se misturar ao longo dos anos. O senhor acha que o PT devia fazer uma autocrítica? Eu acho que, eu já disse isso, que eu não sei se era possível, porque você analisar uma partida de futebol depois que ela termina é fácil. Eu não sei se naquele momento era possível, mas hoje eu diria que o que faltou era encarar uma reforma política naquele momento que o Lula estava mais forte. Talvez ali fosse o momento de fazer uma reforma política. O erro foi não fazer a reforma política e se entregar ao esquema político que existia na época? Eu diria que não fazendo a reforma política, não tirando financiamento privado de campanha, você permitiu que o que era feito no passado continuasse sendo feito. E, eventualmente, alguns filiados se envolvessem
no mesmo formato que sempre se fez campanha do passado. O senhor fala que o Brasil está patinando há 5 anos, começou exatamente no ano da campanha eleitoral, quando a Dilma fez essa desoneração, tentando conquistar a simpatia dos empresários para a eleição, que afinal não aconteceu. Mas a minha pergunta é sobre qual a opinião do senhor sobre o papel do Lula se ele sair da prisão. Ele deve fazer mobilizações, ele deve ficar articulando, ele deve se resguardar e cuidar da sua defesa. O que o senhor deve fazer? Eu pergunto porque o senhor é a criatura e eu pergunto, o senhor superou o criador, Jacques Wagner? Não, Jacques Wagner é meu amigo pessoal há 35 anos e não falta gente que aposta nas relações políticas, onde você tem duas pessoas que têm amizade assim, em sonhar ou até rezar que tenha divergência. E graças a Deus nós nutrimos uma amizade grande. E nós sempre atuamos juntos, vou dizer assim, na política, no mundo sindical, então a relação é muito forte. Sobre o papel do Lula, Lula é um gigante na política, né? Não só no Brasil, é uma figura ímpar no mundo inteiro. E Lula, eu sei que ele é uma figura que traz muitas paixões e traz também um sentimento de contestação grande por quem não gosta dele. Mas é inegável que ele trouxe, na época que ele governou, uma pacificação para o país. Lula sentava com os empresários, botava todo mundo à mesa, fez os conselhos que de forma permanente ouvia os empresários, todos os segmentos da sociedade brasileira. Foi o período que o Brasil mais cresceu das últimas décadas, foi o período que ele governou. Então, eu acho que ele tem um papel extraordinário de voltar a unir o Brasil, independente da sua candidatura ou não. Ele é um líder nato e eu acho que ele pode ajudar muito o futuro do Brasil, a pacificar o Brasil, a unir o Brasil de novo e a fazer com que o Brasil volte a ser respeitado no exterior. Eu acredito que nós precisamos... Ele volta mais pacificador ou mais incendiário? Lula, o papel dele sempre foi de pacificador. É evidente que se você pisa no pé de alguém, ela vai gritar no momento que você está pisando, mas na hora que você tira o pé de cima, a pessoa para de gritar. Então, eu acredito muito, é a natureza dele. O Lula é uma pessoa da conciliação, sempre foi. Desde o movimento sindical, o Lula é um conciliador nato. E fez isso durante o período que foi governo. Ele tratou de conciliar o país. E o país, mais do que nunca hoje, o Brasil precisa de conciliação. Eu falo não só do ponto de vista da economia. Essa semana nós tivemos anteontem, um ato de violência homofóbica lá, de uma pessoa que tomou vários tiros porque estava numa relação homofóbica, namorando na rua. Quer dizer, o Brasil despertou, eu diria, demônios que estavam dentro de algumas pessoas, enjaulado, e esse discurso de raiva, de ódio homofóbico, racista, liberou o que tem de mais negativo em algumas pessoas, aumentou a violência contra as mulheres nos estados. Na Bahia? Na Bahia aumentou. Nós diminuímos a violência em geral, estamos conseguindo reduzir 5 anos sucessivamente, mas a violência contra a mulher aumentou. Isso faz parte desse ambiente de ódio, de violência, de racismo, de preconceito. O brasileiro não é isso. O Brasil não merece isso. Governador. A imagem do Brasil lá fora não é essa. Todo mundo me pergunta o que aconteceu com o Brasil. Nós tínhamos uma imagem do Brasil, um país de pessoas sorridentes, de pessoas amáveis, de pessoas que conviviam religiões diferentes, e que abraçava todo mundo, um país essencialmente alegre. E virou um país carrancudo, de as pessoas uma odiando a outra, de preconceito, de racismo, preconceito com as religiões, preconceito com as regiões dos estados. Então, isso nós precisamos virar isso e voltar a criar um ambiente de desenvolvimento, um ambiente pacificador. Governador, o senhor falou do senador Jacques Wagner, que defendia que o PT apoiasse outra candidatura de outro partido, inclusive falava do nome do Ciro Gomes. Eu pergunto, foi um erro do Partido dos Trabalhadores e se há espaço para renovação dentro do próprio PT, já que o senhor é considerado, como a Ana Flor falou, um nome cotado para a eleição de 2022? Olha, na época, o Wagner, defendíamos outros nomes, não era só um nome, tinha vários nomes sendo cogitados,
no caso de Lula não poder ser candidato. Agora, eu acho sim que eu disse no último encontro do PT lá no Estado, foi esse final de semana, que nós precisamos apostar fortemente na renovação e apostar fortemente que o partido volte a ter capilaridade na sociedade, volte a ter os núcleos nas comunidades periféricas. Acho que o PT precisa urgente se reencontrar com elementos fundamentais da sua fundação, da sua origem, para ele ficar cada vez mais forte. Mas acho sim que a renovação sempre é importante. Em qualquer partido e na política é sempre preciso você estar renovando pessoas e renovando quadros políticos. Acho que isso é necessário. Governador, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí, por favor. Central Globo News está de volta. Nosso convidado hoje é o governador da Bahia, Rui Costa. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor conosco. Nós vamos fazer agora um jogo rápido, bate-bola rápido, pergunta rápida, resposta rápida. Vou fazer a primeira. Dizem que o senhor é muito jeitoso na política. Sim. O senhor é do PT, mas se dá bem com a ACM Neto, prefeito de Salvador, que é do DEM. O senhor se daria bem com o presidente Jair Bolsonaro também? Olha, eu procuro separar gestão de política. Infelizmente, o presidente Bolsonaro até hoje não chamou os governadores, seja do Nordeste ou do Brasil, para detalhar ações federativas, de pacto federativo, para cuidar da população. Então, eu não tive essa oportunidade. Se a qualquer momento for chamado para discutir o cuidado com os seres humanos, com os brasileiros, com os baianos, eu irei prontamente. Governador, o senhor é a favor da prisão após condenação em segunda instância? Olha, eu não sou jurista, portanto, para mim, eu não quero entrar no debate constitucional. Eu vou dizer qual é a minha opinião. Acho que é um debate artificial esse. Para mim, a pessoa pode ser presa até na primeira instância. Se eu tenho um filme, aí uma imagem de uma pessoa assassinando uma criança, assassinando outra pessoa, tenho prova material, por que eu tenho que esperar para a segunda, para a terceira instância, para essa pessoa começar a cumprir pena? Para mim, como cidadão, não como jurista, a essência não é se é primeira, segunda ou terceira, é se tem prova ou não tem prova. Se tiver prova, não precisa esperar para o final do processo. Se não tem prova, eu acho que você não pode enjaular uma pessoa sobre o risco de amanhã provar que ela é inocente. O que repõe a falta de liberdade de um ser humano por 1, 2, 5 anos? Nada repõe isso. Então, eu acho que se não tem prova material, prova concreta do ilícito cometido, a pessoa tem o direito de responder em liberdade até terminar o julgamento final. Se tem prova, não precisa esperar o julgamento final, para qualquer tipo de crime. Então, a essência, como cidadão, estou falando, não como jurista, deveria ficar restrita a se tem prova concreta ou se não tem prova concreta. Governador, nesse período aí de praias contaminadas com esse óleo tóxico, o senhor está comendo peixe? Como peixe e não parei de comer nem marisco nem peixe. A poluição, é bom que se registre, não causou dano ainda e espero que não cause na produção de peixes ou mesmo de marisco. São pontuais os pontos que o óleo tocou e eu espero que daqui para frente seja decrescente e que não cause mais dano na economia do Nordeste, ao emprego, à renda e à sobrevivência das pessoas, além, evidente, do meio ambiente. Governador, o IDEB, que mede a qualidade do ensino médio de 2017, a Bahia ficou em último lugar. A que o senhor atribui esse resultado? Olha, a Bahia carrega, durante muitas décadas, indicadores educacionais ruins. E nós estamos fazendo um esforço enorme. Eu lancei alguns programas voltados para a juventude. Lancei um programa chamado Primeiro Emprego, onde a pessoa que conclui um curso técnico tem a oportunidade de 2 anos de trabalho, com carteira assinada, com assistência médica. Hoje nós temos 9.000 vagas. Isso reduziu o abandono escolar no 2º grau. As pessoas começaram a ver uma luz no final do túnel e aí passam a estudar. Lancei agora recentemente um programa com 10.000 jovens, que é um programa de monitores escolares. Eu dou uma bolsa de R$200 a 10.000 jovens, para eles ajudarem na escola onde eles estudam os alunos de menor rendimento.
Então, a seleção são os alunos que tiraram nota acima de 8 em matemática e português. Nós selecionamos em todas as escolas do estado, em todas. Jovens proporcional ao número de alunos daquela escola. Foi um monitor para cada 75 alunos e eles estão fazendo monitoria nas escolas para elevar o desempenho. Eu acredito que esse ano, a minha convicção é que nós já, tem prova esse ano, nós já vamos aparecer numa posição muito melhor. Governador, o senhor declarou em uma entrevista que disse ao ex-presidente Lula que os partidos deveriam deixar a vaidade de lado para buscar um projeto de esquerda comum. Qual o tamanho da vaidade do PT? Olha, eu diria que essa é uma pregação que eu faço todos os dias, que os políticos, deputados, senadores, governadores, prefeitos, todos nós somos vaidosos. Todo ser humano tem um grau de vaidade. Se alguém disser eu não tenho vaidade nenhuma, é mentira, não é verdade. O que você tem que controlar a sua vaidade para que ele fique pelo menos um degrau abaixo do projeto de nação, do projeto de país. Então, acho que os partidos, todos, incluindo o PT, têm que colocar em primeiro lugar o interesse dos brasileiros. Então, esse é meu apelo para os partidos de centro, de esquerda, é que nós possamos criar um projeto de nação, já para o ano que vem, inclusive, para que nós possamos nos unir nas eleições municipais e reconstruir nosso Brasil, para deixar no passado esse discurso de ódio, de raiva, de racismo, de preconceito, que isso não tem a ver com a alma do brasileiro. Assim, eu acredito, isso só é possível se todo mundo colocar a sua vaidade pessoal um degrau abaixo. Esse exercício é cotidiano que todos têm que fazer. Governador, o senhor se recusou a receber o presidente Jair Bolsonaro na inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Aí eu lhe pergunto, isso foi feito, foi visto no Palácio Planalto como um gesto de hostilidade do senhor. Foi um gesto de hostilidade? Não, ao contrário. Eu convidei o presidente. Essa obra a obra do aeroporto foi feita pelo governo do estado da Bahia. A área física, a propriedade daquela área é do governo do estado da Bahia. A obra iniciou no governo da presidenta Dilma. Eu concluí a obra em dezembro de 2018, quando Bolsonaro ainda não era presidente. Muitos disseram, governador, inaugure logo em dezembro, porque em janeiro o Bolsonaro toma posse para ele não poder vir na inauguração. Eu disse, eu não inauguro obra que não funcione no outro dia. Eu não faço isso. Então, naquele momento, a obra estava pronta, mas faltava papelada para o aeroporto poder funcionar. A ANAC fazer vistoria, a Aeronáutica fazer vistoria. Eu disse, eu não vou inaugurar o aeroporto em dezembro e esperar 3, 4 meses para a papelada chegar e o povo ficar me perguntando, cadê o aeroporto que você inaugurou? Então, quando ficou pronto toda a papelada, eu liguei para o ministro e disse, essa é uma obra que tem recurso federal, eu estou convidando o presidente da República para vir para a inauguração. Infelizmente, eles transformaram um ato institucional de inauguração no aeroporto num ato político. E das 400 cadeiras que teria... Primeiro que eu queria fazer um evento aberto à população, para botar lá 5 mil pessoas. O governo federal não quis. Disse que o evento era restrito, iria ter 600 cadeiras. E das 600 cadeiras disseram que a Bahia só podia colocar 60 pessoas. Que o resto é o governo federal que ia botar. Eles iriam indicar as pessoas. Ou seja, eles quiseram fazer um palanque político partidário, chamando militantes do PSL, do partido do presidente, ou dos aliados do presidente, para fazer um ato político partidário. Então, naquela condição, eu preferi me ausentar do que ter um atrito no local, até porque muitos militantes queriam ir para o aeroporto. Você imagine eventual confronto de uma multidão lá tentando entrar no aeroporto e as Forças Armadas não permitindo que as pessoas entrassem. Então, eu não sou uma pessoa de provocar, de expor o cidadão de bem a um episódio desse. Então, eu preferi me ausentar e orientar a todos que não fossem para a inauguração para evitar o confronto com os militantes partidários, já que eles transformaram o ato em militância partidária. Mas quem convidou o presidente foi eu para que ele fosse inaugurar. Central Globo News termina aqui. Eu agradeço muito a presença do governador da Bahia, Rui Costa. Governador, muito obrigado pela presença Eu do que senhor. Agradeço. Pena que passou muito rápido, né? Muito obrigado. Também agradeço aos meus colegas, são eles, Valdo Cruz e Ana Flor, Cristiana Lobo, Júlio Mosquera, também Gerson Camarote. Os colegas, muito obrigado.
Mas eu agradeço, sobretudo, a sua companhia. Muito obrigado a sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, quarta-feira que vem tem mais, toda quarta-feira, aliás, estamos aqui, Central Globo News. Boa noite, muito obrigado mesmo.